Ô, Léo, boa tarde. Boa tarde, Sapir. Boa tarde, Helenice. Boa tarde. Ei, Léo. Ô, Léo, eu recebi da Helenice ontem um WhatsApp seu e eu achei muito interessante a sua colocação em relação à flexibilização, em relação às atitudes que devem ser tomadas para que as pessoas não quebrem, né? Vamos falar bem o português correto, né? Você fez um texto aqui bem interessante, que é um mês BH está parado e pede socorro, que não existe uma solução simples para um problema tão complexo, mas eu sei que você tem ideias e eu vejo nas entrevistas do Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, inclusive hoje ele deu uma coletiva, que o Calil não é muito adepto a ideias, ele tem meio que o pensamento dele e ele decide, tá resolvido, apesar dele dizer que existe um grupo que cuida da crise do corona e tal. Eu conheço alguns da área científica, inclusive vou entrevistar um hoje, que é o Estevão Urbano, que é um infectologista, que não faz parte da prefeitura, mas faz parte do gabinete de crise, podemos dizer. Eu queria saber de você, Léo, quais são as ideias que você tem e o que tá pegando mais nessa área? Lógico, a gente sabe da dificuldade de todos os empresários. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder até contar com a audiência de vocês para explicar melhor, inclusive, o propósito disso tudo. Eu sou empreendedor há mais de 20 anos. Porém, eu não vou dizer e ter a pretensão de falar que eu tenho solução para isso, sendo que tem tantas pessoas no mundo tentando encontrar solução. Eu não tenho solução. A única certeza que eu tenho, Sapir e Helenice, é que não dá para ter uma única opção para uma coisa que é tão complexa de se resolver. Então, a ideia, a responsabilidade é sim do prefeito, tem que chamar para si essa responsabilidade, e até se tem ou não equipe, vai depender única e exclusivamente de quem ele vai nomear e quem ele vai querer ouvir. Ele não precisa ter ninguém efetivamente nomeado para ele poder ouvir. Ele pode ouvir a população, pode ouvir as entidades, pode ouvir a Câmara Municipal, pode ouvir um tantão de gente, inclusive as pessoas que estão próximas dele, que também, obviamente, tem o que acrescentar. A realidade, o porquê e o que me movimentou a fazer isso, é porque eu converso com o empreendedor todo dia, sabia? Todo dia no interior, eu converso aqui, eu converso fora de Minas Gerais. A realidade, pela primeira vez, está tão homogênea, porque quando a gente viveu outras crises, ela não era sistêmica, ela não era estendida, ela não era global, ela não era tão absurdamente grande como essa que a gente está vivendo. Então, pela primeira vez, a gente tem problema em todos os setores. Léo, e você representa 1.400 empresas no Clube de Permuta, uma empresa que você criou e que as empresas fazem negócios entre elas, e você representa outras mais de 200 empresas na entidade Nação Empreendedora. Então você tem um raio-x aí bem definido do que essa crise da Covid está e como ela está afetando o empresariado, não é? Sem dúvida. Essa colocação não é minha, ela é fruto de ouvir todos esses que você acabou de nominar. E aí, ouvindo essas situações, a falta de perspectiva é o que mobiliza a pessoa. Ela não consegue sair do estado onde ela está, ela perde a esperança, ela já não sabe a que recorrer, como recorrer. Existe limitação para cada alçada da esfera do poder atuar e agir nesse sentido. Alguma coisa feita na esfera federal, na estadual, todos, sem exceção, pegos de surpresa com essa situação, porque ninguém jamais viveu. Só que no tocante à prefeitura, no tocante ao dia a dia do cidadão, é sim a prefeitura que mais tem condição de trazer alguma estratégia alento, até porque os alvarás estão suspensos por ordem da prefeitura. E aí fica bem claro a posição do manifesto. Não é a de retomada desgovernada da situação, porque isso vai gerar um caos muito maior. Mas é colocar um plano em prática e, principalmente, Sapir, ele ter a humildade de dizer que esse plano, por mais que posto e colocado esteja, ele vai precisar de ajuste. Como empreendedor, tem algumas soluções, sim, que eu posso colocar. Eu não sei efetivamente como vão se processar, mas a gente tem que, de maneira segura, começar a implementar e analisar. Mas qual foi a proposta que o setor empresarial já fez ao prefeito Calil de retomada do trabalho? Olha, inclusive hoje, conversando com vereadores, eu tenho ciência de uma reunião que vai poder acontecer no dia 28 com a entidade, onde a prefeitura e seus secretários vão ser convidados para poder participar. De maneira clara, a FIENG tem se posicionado, o CIDEF tem se posicionado. Agora, qual é a cúpula da gestão que senta para poder conversar? Desconheço para poder te dizer, viu, Helenice? O que eu percebo
é muito na linha do que o Sapir colocou, mas já fico feliz com a declaração de hoje, pelo menos está se pensando alguma coisa a respeito. O que precisa é ser colocado para a sociedade. Por quê? Se a gente começa a liberar devagar e acompanha o resultado, a gente tem condição de medir efetivamente isso. Agora, vamos tratar de alguma forma um outro assunto, porque só única e exclusivamente tratar esse que é um grave problema não vai querer dizer que o outro não vai ser causado. De maneira prática, gente, é uma solução complexa, mas que tem que ser atendida e ser atacada por vários flancos. A parte econômica também vai matar a gente. A parte econômica também vai trazer a dificuldade até psicológica de retomar do crescimento, como um dia isso for possível de acontecer. E todas as outras coisas continuam acontecendo simultaneamente. Então, há que se dar atenção a essa questão, porque envolve vidas, mas há que se pensar que a questão econômica também envolve vidas. Você tem uma ideia, Sapir, falando só daqui, eu tenho funcionários. Eles estão garantidos com seus empregos, graças a Deus, até quando eu não sei. Por quê? Porque tudo depende do que vai acontecer. Da mesma forma, eu tenho aqui os funcionários que trabalham aqui na minha casa, ligam para minha esposa de 2 em 2 dias para poder saber se elas ainda estão garantidas no emprego. Estão, mas até quando? Cada um tem um tipo de condição. E aquele pai de família, que é microempreendedor, que é esse que eu ouço no interior muitas das vezes, que não tem condição de vir até Belo Horizonte para continuar um tratamento, que não tem condição mais de ficar nesse suposto isolamento, ele está infringindo, a gente finge que está em isolamento, mas a rua tem gente. Por que tem gente? Porque são egoístas? Não, não é porque é egoísta, porque precisa. Agora, você está falando aí... Bom, só para o ouvinte que está acompanhando agora e também no Facebook, facebook.com/Portal Tempo, na Rádio Super 91.7 FM, no aplicativo da Rádio Super, nós estamos conversando com Leonardo Bortoleto, ele que é fundador do Clube de Permuta e também da Nação Empreendedora. Ô Léo, você fala no seu manifesto, #BH Pede Socorro, que o sistema de saúde não entrou em colapso por conta da Covid-19, mas outras mortes têm acontecido por causa desse vírus, como suicídios. São os empresários que estão cometendo suicídio? Qual é a informação que você tem? Não, a informação é muito clara, basta ser um pouquinho mais aberto às opiniões dos outros para poder escutar. E hoje eu tive uma pergunta para mim, até que ponto que eu estou trabalhando com registro oficial. O empreendedor não trabalha só com registro oficial, trabalha na iminência daquilo que pode vir a acontecer. E mais do que isso, os relatos são fundamentados em experiências vividas dentro dos familiares. E, infelizmente, não é só de empreendedor, não. Não é só de gente abastada, não. É de gente que, ao perder o emprego, de não se ver na condição de poder suprir para a família, que comete essa atrocidade com a própria vida. Mas então são suicídios por parte de empresários, de empregados também, que perderam o emprego, principalmente quais setores? Esse exemplo é um exemplo ruim de dar, Helenice, mas é a prova cabal de que nós estamos, sim, todo mundo dentro da mesma tempestade, do mesmo barco. Sim, a gente precisa falar sobre isso, não é? Sofrendo, todo mundo está sofrendo, cada qual com a sua condição, mas todos estão sofrendo, essa é a realidade. Veja, tem pessoas que do interior precisam se deslocar para poder vir até aqui. Não há nenhum problema feito, um impeditivo colocado, por exemplo, para poder receber essa pessoa no hospital. Acabou foi o dinheiro para trazer. Mas são quantos suicídios que você já teve notícia, Léo? Que eu já recebi 3, para mim mais do que o suficiente para eu sair da minha cadeira. Você entende, Denise? Que a gente não precisa esperar a coisa descambar ao ponto de virar notícia de manchete de jornal para poder ser importante e relevante. Eu não posso trabalhar com um dado só quando ele já está totalmente claro para todo mundo. A gente tem que perceber que essas iniciativas estão sim acontecendo, assim como todas as cirurgias eletivas que estão canceladas podem ter o seu efeito e a gente não está medindo isso. Então, a que ponto nós estamos gastando inteligência e estratégia para poder imaginar que tudo que está interrompido pode gerar um prejuízo tão grande quanto o ato que fez com que a gente interrompesse as atividades. Quando eu clamo pela necessidade da gente ter um planejamento, é que não podemos esperar isso do cidadão. Cada um está resolvendo como pode, Lênin. Se você está resolvendo na sua casa, Sapia, eu estou resolvendo, Sapia está fazendo um jeito diferente do meu, eu estou fazendo um jeito diferente do seu. Cada qual com o seu problema,
está se resolvendo. Mas, para dar uma ordenação à cidade, a prefeitura tem que apresentar um plano para a gente. Eu estou disposto a colaborar, como eu sei que as entidades estão, como cidadão de bem está disposto. E você já comentou sobre esses suicídios ao prefeito, ao presidente da FIENG, as entidades, as outras entidades que vocês fazem parte? Tive a oportunidade, inclusive pelo manifesto, de ser isso. Algumas pessoas, inclusive, já me telefonaram hoje pela manhã que vão abrir espaço para campanhas publicitárias para poder divulgar o tema. O brasileiro, o Belo Horizontino, ele é solidário, ele entende quando o problema está latente. Nós não precisamos esperar isso virar um grande problema de ordenação pública de saúde para poder tomar uma iniciativa. Se existe poucos casos, se existem alguns casos, eles têm que ser parados imediatamente, porque uma vida não vale mais do que outra. E o que motivou essa vida a não existir tem que ser trabalhado para que não aconteça mais. E são mortes daqui de Belo Horizonte ou do interior de Minas Gerais, esses suicídios? Eu tenho ciência das do interior, do interior, que eu não sei dizer, se não houve aqui. Interior em qual parte? No interior de Minas, no nosso. Mas em qual cidade de Minas Gerais? Serrana, Governador Valadares. São cidades que já apresentaram a mim isso. Volto a dizer, hein, Denise? Não quer dizer que só sejam essas cidades, não quer dizer que só tenha acontecido 3 casos. O que eu acho que é importante de ser avaliado é de imaginar qual é o efeito prático disso, e sabendo que isso pode acontecer, vamos gastar um pouquinho de tempo planejando isso também. Isso é tão importante quanto. Eu não posso escolher uma vida baseada pelo mal que eu vou deixar ela morrer. Volto a dizer, a medida de isolamento, ela é necessária, tem se mostrado eficaz, é por isso que a gente tem bons resultados quando a gente está olhando para o panorama geral aqui, tanto do Brasil e em Minas Gerais, por exemplo, também. Agora, nós temos que entender que nós somos a 3ª capital do país, temos uma economia importante para todo o país e que a gente afeta a vida de muitas pessoas com o nosso bloqueio. O efeito econômico inconsequente depois na saúde, baseado numa cidade pequena, é diferente daquele que Belo Horizonte pode causar. Então, da mesma forma que nós temos que controlar os nossos cidadãos nesse momento aqui por uma questão de ordenação pública de saúde, a gente também tem que ser o primeiro a se movimentar e não o último a estabelecer um plano para que o cidadão volte a ter sua renda, para que todo mundo possa ter o seu convívio restabelecido. Com segurança, mas temos que retomar. Ô, Léo, voltando a falar sobre essa questão do suicídio, você é mais novo do que eu, bem mais novo, pelo que eu tô vendo na foto ali. Na época do Plano Cruzado, do Collor, quando ele confiscou a poupança. Bem lembrado, muitos sabia? casos de suicídios aconteceram em função daquela tomada de dinheiro, que todo mundo dormiu com dinheiro no banco, no outro dia não tinha mais dinheiro. Nós temos números da própria OMS, que nós temos um suicídio a cada 40 segundos no mundo. E o Brasil é um dos líderes disso, com 31 mortes dia de suicídio. E esse número não abaixou durante a pandemia. É evidente que muitos dos casos desse problema estão sendo desencadeados, que normalmente vai para o lado da depressão, que a pessoa acaba aí tirando a própria vida. Podem se trazer em função desse isolamento, dessa falta de sociabilidade, dessa pessoa não poder trabalhar, dessa crise que está batendo na porta então dele. A pessoa já está também com uma situação financeira muito crítica da empresa. Exatamente, ela já tem um problema. É como o caso de botar, que eu brigo aqui com todo mundo, que o cara morre aqui. Outro dia eu peguei um da Bahia, 97 anos, tinha tudo quanto é tipo de comorbidade, mas a culpa foi do coronavírus. Exatamente, bem colocado, sabia? Que não é para usar nem o extremo de um lado, nem o extremo do outro. O que a gente precisa é de equilíbrio. Você bem ressaltou a questão do Plano Cruzado. Eu vou colocar uma que eu acompanhei de perto, eu ainda era novo, mas eu lembro das reações de amigos do meu pai, na época do Collor, quando houve o confisco da poupança. Sim. Também tivemos casos de empreendedores e tivemos muitas demissões frutos disso, de empresas que não puderam fazer investimento. Agora, se a gente já tem esse histórico, poxa vida, não vale a pena repetir, a gente parar para poder pensar algo para evitar que isso aconteça de novo? Eu acho muito simplório e de um egoísmo muito grande quem simplesmente diz assim, Léo, então já que você está falando isso, me traga os números detalhados aqui para eu poder ver se isso é uma vertente real. Quer dizer que uma vida não vale, tem que ser passando em 1000. Nós só vamos ter a atenção devida a isso quando a gente tiver milhões. Qual que é a régua
que nós vamos utilizar para poder dizer que isso é uma calamidade ou não é uma calamidade, ou que ela só é uma calamidade fracionada. Eu te garanto, Safi, te garanto, Eunice, isso baseado no que eu tenho ouvido, que a dificuldade do empreendedor chega até o funcionário, do funcionário, que é pai e mãe de família, chega em uma escala a também as crianças, e todos nós estamos prejudicados. Não há o que se fazer? Eu tenho minha dúvida se não há o que fazer. O que eu quero, pelo menos, é que a gente comece a pensar no assunto com uma visão mais ampla e holística, para que a gente possa atender todos os que estão sendo prejudicados e não só um ou outro. Ô Léo, você é o fundador do Clube da Permuta e foi uma inovação quando você fundou o clube e tal, aquela loucura e não sei o quê. E muitos segmentos, eu vou dizer muitos, pois não são poucos, não, já são muitos segmentos que estão ganhando dinheiro na crise. Posso citar aí rede de farmácia, supermercados, o próprio agronegócio continua ganhando dinheiro, o proprietário do posto de gasolina, mas diminuiu o volume, mas está lá sobrevivendo e tal, a padaria. Estão abertos, né? Mas alguns algumas indústrias de álcool em gel, indústria de máscara, até ganhando mais do que deveria, cobrando mais caro do que poderia e tal. A minha pergunta para você é o seguinte: confecção, exatamente. Alguns segmentos que estão aí conseguindo sobreviver e até ganhando dinheiro. A permuta não está sendo o momento ideal para isso agora, não? Tem uma das perguntas. É impressionante quando a gente toma a atitude, Sapia, de fazer alguma coisa que seja fora do nosso negócio, mas que envolva o próximo, tanto que a gente é apedrejado e alvejado por quem está ou se interessando muito em manter o status quo, ou porque de alguma forma incomoda alguém fazer alguma coisa. Eu recebi muitos apoios nas minhas redes sociais, mensagem inbox para mim e tudo mais, como eu recebi algumas críticas. Uma das críticas, inclusive, a pessoa tem que saber, fala assim, mas está fazendo isso porque está quebrado, porque está fazendo permuta e tudo. É a falta de visão das pessoas. A empresa, ela vai muito bem. Nós temos, aliás, em 2015, quando a gente já existia, nós crescemos muito na crise, porque quando falta o dinheiro, a pessoa vê na nossa empresa uma alternativa para poder começar a operar e para poder fazer mais negócio. Então, eu não posso reclamar do ponto de vista financeiro. Lógico que a gente teve um grande aumento de inadimplência, porque quando a permuta acontece dentro da nossa plataforma, as pessoas pagam uma remuneração para que ela aconteça. Essa remuneração, às vezes, tem dificuldade de poder honrar os seus compromissos. A gente está preparado para isso, mas a intensificação do negócio, ela se dá. Só que nesse momento, o que está acontecendo? Há uma paralisação total e, inclusive, a pessoa não se concentra em outra coisa que não seja sobreviver. Essa é a realidade. Porque nós já passamos de 30 dias. Quando isso começou, lá atrás, alguns mais próximos, eu disse, olha gente, eu acho que o ponto de corte para o empreendedor vai ser o salário que ele vai pagar para o funcionário no mês de abril. Porque ele vai estar já há 15 dias sem ter receita, 20 dias, e não gerou isso. Isso, principalmente no comércio, vai ser uma grande dificuldade. Pronto, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver a quantidade de demissões anunciadas pelo Sebrae na cidade de Nova Serrana. Recebi essa notícia ontem de manhã, 10 mil demissões numa cidade que tem 100 mil habitantes. Imagina o caos instaurado numa cidade como essa. Dentro dessa linha, quando não se tem perspectiva, o que o empresário faz? Ele se encolhe ainda mais. Então, vai diminuir. Os nossos negócios, eles estão se mantendo bem e tem uma perspectiva de crescimento, mas eu não posso olhar só para o meu negócio e ver que está todo mundo se esfarelando ali do lado, porque isso não é uma questão econômica, gente. Isso é uma questão de saúde, isso é uma questão de bem-estar. Isso é uma questão que impacta diretamente a vida da família Belo Horizontina, da família brasileira, da família mundial. Isso está afetando todo mundo. No Reino Unido, a gente já teve hoje uma informação de mais de 21.200 empresas que foram à falência entre março e meados de abril. Isso é um aumento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso vai acontecer aqui também em Minas Gerais, Léo? Olha, Lenice, e eu te digo mais. Dentro dessa perspectiva, vamos aqui aproveitar a sua audiência para pensarmos todos juntos. Se essas 21 mil empresas que acabaram de existir e que obviamente demitiram, e que algumas estão endividadas e vão ter que criar alguma maneira para poder pagar essas dívidas ou não pagarão e farão um efeito dominó em todos aqueles que eles devem, esses desempregados eles vão se realocar em qual lugar com uma economia que não cresce? Com uma economia que não tem alternativa,
como a estratégia não colocada. Aí eu pergunto, uma pessoa sem recolocação consegue depender do governo quanto tempo? E de que forma? Entende? São esses questionamentos que estão colocados à mesa e que precisam de atenção urgente, que precisam de que, em especial, as prefeituras trabalhem, porque a prefeitura é que determina o que funciona e o que não funciona, que pode entregar um processo de liberação paulatina, gradativa e com segurança para que o cidadão possa retomar, mas principalmente, e esse é o foco do manifesto, que se entregue um planejamento e que se tenha a humildade de dizer que ele não está pronto, que ele vai ter que ser testado, porque nós nunca vivemos isso. Ninguém pode ter uma resposta pronta, mas nós temos que ter ação. Nós precisamos tomar o pulso da situação e falar assim, a responsabilidade é nossa e vamos fazer. A prefeitura não precisa fazer sozinha. E isso a maior parte aí as prefeituras com quem você conversa, nos lugares onde você tem negócios, isso não está acontecendo. De maneira clara, os menores esperam os maiores. É por isso que eu falo, Belo Horizonte é a terceira capital do país. Ela tem que dar o exemplo e sair na frente, para que outros possam imitar. Eu não preciso depender de outros, já que eu tenho uma economia tão pujante que eu, Belo Horizonte, vou acabar impactando as cidades da região metropolitana por completo, porque quantas pessoas que moram na região metropolitana, mas dependem das empresas que estão em Belo Horizonte, a economia aqui é muito mais pujante do que da região metropolitana, então há necessidade de se fazer isso. Eu fico feliz quando eu vejo iniciativas acontecendo, mesmo de fora de Belo Horizonte, porque é sinal de que um novo ciclo pode se apresentar. Faço sempre a ressalva de que a gente tem que fazer isso mas que tem que ser feito, Sapia, tem que ser feito no início, porque se ficar como está, não vai sobrar pedra sobre pedra. É só saber fazer conta, é só lembrar da história e saber dos impactos que um problema econômico grave traz a qualquer população. Isso mata tanto quanto mata o vírus, ou mais. Léo Bortoleto, fundador do Clube de Permuta, queria agradecer sua participação aqui no Alerta Super, na Rádio Super, dizer que nós estamos aqui sempre à disposição, que eu acho interessante a gente poder trazer informação para o nosso ouvinte e o debate, porque o vírus é algo invisível, a olhos nus, é algo desconhecido por todo mundo, e eu acho que é interessante esse debate e a gente tentar ir chegando. Eu costumo dizer aqui já há alguns dias, eu me lembro quando eu era garoto na casa da minha avó, no domingo à noite, a gente brincava de escuro no quarto. Aí ficava tateando pra achar a pessoa, pra descobrir quem era. E nós estamos brincando de escuro, ninguém sabe onde nós estamos, ninguém tem uma definição, olha, vai ser assim, vai acabar tal dia. Mas é importante que a gente traga esse debate pra imprensa, para que a gente possa ouvir todos os lados, e parabéns pela sua iniciativa, Léo. Eu agradeço, a gente precisa ter coragem realmente para enfrentar esse problema, Sapia, Lenice. Eu não me arrependo de ter iniciado o movimento, espero até que ele possa crescer ao ponto de ser propositivo e trazer soluções junto com a prefeitura para a gente resolver o problema de Belo Horizonte. Tá certo, Léo. Fica ligadinho aí no Alerta, que hoje nós temos informações aqui muito importantes, viu, Léo? Sobre a reabertura das fábricas de automóveis, que o nosso Raimundo Couto vai trazer daqui a pouco. Tem também a reabertura do comércio em Betim a partir de quarta-feira, com essa flexibilização. Vamos conversar também com o presidente da FIENG, com o Flávio Rosco. Tem muita informação aqui para você ficar ligadinho aí na sua quarentena. Obrigado, querido. Estarei acompanhando. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Tchau, Léo, obrigada. 3h40. É discutir o desconhecido. Outro dia um médico me falou isso, Helenice, exatamente, estamos tateando. Se nem médico sabe, que dirá, tá todo mundo aí tentando uma saída melhor, mas não tem, Sapia. Agora, é muito complicado esse lado, né? Porque não dá para você também soltar de uma vez só e o brasileiro vai ter que aglomeração. O brasileiro vai ter que ter uma coisa que ele nunca teve, o brasileiro de um modo geral, que é cultural nosso, que é educação. Usar máscara quando está educação, resfriado. Gente, não tô chamando você de mal educado. Não, educação é usar máscara, se tiver resfriado não ir trabalhar, se for uma pessoa mais idosa, ficar em casa, se você tem alguma comorbidade, não vá ao médico se é o necessário,
tá tendo teleatendimento pela medicina, procure se preservar, porque a sua saúde é sua vida, poxa. Se você não gosta de você, não sou eu que vou gostar. Mas a gente não vê essa disciplina aqui, né? essa consciência disciplina. de lavar a mão, usar álcool gel. A gente não vê. O que a gente vê é a gente saindo do banheiro sem lavar a mão. E sem dar descarga. É pior ainda. 3h41, uma hora eu pego um. Deixa eu ir colocar minha máscara, viu? Porque a gente tá sem máscara aqui, não é? Mas estamos na distância regulamentar. Estamos na distância, mas depois também quando a gente sai aqui do estúdio, colocamos e a cada na porta máscara. que tem, na saída que Sim, tem, no banheiro gel. tem, ali tem álcool em gel, tem tudo quanto é lugar, todo mundo lavando a mão, sabonete, água, tudo certinho. Exatamente. Obrigado, Lelê. Tchau, Sapia. Tchau, ouvintes. Até mais.